Então, eu vou projetar aqui para a gente fazer a correção. Exato, mas uma saudade de vocês, vocês não têm noção. Estão vendo aqui meu eclipse, né? Pois bem, criei aqui um projeto, criei uma classe, esqueci de criar o main automaticamente, mas a gente cria agora, tá? Public static void main string args. Aqui. Muito bem. A gente precisa, então, criar agora as nossas variáveis, certo? Se voltarmos aqui no nosso rascunho, vocês observam que eu preciso criar 3 arrays, né? 3 vetores. Um para receber as entradas e 2 que serão resultantes do processo de separação de positivos e negativos. Então, 3 arrays para guardarem números inteiros com capacidade de 8 posições cada, certo? Certo. Cadê? Muito bem, então vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, o meu vetor números. Como é que a gente cria um array em Java, né? Eu coloco o tipo, sempre é o tipo da variável. Então, o que eu vou colocar lá dentro daquela caixinha? Ah, lá dentro eu vou colocar um número inteiro. Então, a minha variável é int. Qual é o nome que eu quero dar para a minha variável? Números. Então, aqui está o nome dela. Os colchetes indicam que é um arranjo, é um array. Como só tem um par de colchetes, então é uma estrutura unidimensional. Depois, igual new int 8. Alguém consegue me explicar essa parte que está criada aqui? Essa parte aqui? Tá declarando Tá o declarando tamanho do vetor? Isso. E ele é um novo inteiro. Exatamente. Então, ó, é importante. Nessa linha 6, 2 coisas são executadas. A primeira é quando eu crio essa variável aqui, essa variável números. Ela é uma variável pequenininha que só sabe que ela vai apontar para alguns elementos do tipo inteiro. Só isso que ela sabe. Ela não sabe quantos elementos ela vai conter. Quando eu executo o new int, aí sim eu estou reservando na memória espaço suficiente para 8 valores inteiros. Aí sim a minha variável números consegue chegar até o conjunto de 8 números cujos índices vão de 0 até 7, ok? Então, eu faço isso para o vetor de números e vou fazer um procedimento parecido para... Vou chamar só de positivos, tá? Para os resultantes positivos e para o resultante negativos. Ok? Então, essa é a primeira ação que a gente precisa. Depois eu vou voltar aqui e vou declarar outras variáveis, mas por hora eu vou criar uma variável i aqui para me ajudar a preencher o vetor de números, tá certo? Eu sempre esqueço, né, da variável scanner, que me auxilia a receber valores vindos do teclado. Tá bom? Então, e aí, estão vendo que ele já está dando um errinho? Se a gente clicar aqui, ó, ele está querendo fazer um import, né? O scanner está dentro do pacote java.util. Então, a gente importa, ele vem aqui para cima, tá vendo? E a partir daí eu posso usar a variável e. Observe que eu estou com vários warnings, né? Essas marquinhas aqui em amarelo. Warning, ele não significa um erro. Ele não impede a execução do meu programa. Mas ele me alerta para uma possível, né? Alguma possível confusão. Aqui em cima, ele está dizendo que as variáveis não foram utilizadas ainda, né? O valor da variável números não foi usado. Não foi mesmo, porque por hora eu só declarei e não usei, né? E aqui, ele também está dizendo que a variável i não foi usada. Não tem problema. Vamos começar fazendo uma estrutura de repetição controlada pela variável i.
qual é o meu objetivo com essa variável i aqui? Deixa eu voltar aqui no nosso raciocínio, tá vendo? O primeiro número que o usuário digitar, por exemplo, o 10, eu quero guardar na posição de índice 0. Então, eu quero guardar bem aqui. O segundo número, eu quero guardar na posição à direita. Eu não posso mais guardar na posição 0, porque se eu escrever alguma coisa aqui na posição 0, eu sobrescrevo o 10, eu perco. Então, eu preciso que alguém me diga qual é a posição da direita. Eu preciso que alguém me diga que a posição da direita é a de índice 1. Depois, eu preciso ir para a posição de índice 2. Depois, para a posição de índice 3. Depois, para de índice 4. Depois, para o índice 5. Depois, para o índice 6. E depois, para o índice 7. E paro, que é a minha última posição. Então, observo que o índice, ele começou com 0, ele foi aumentando de 1 em 1, mas o valor máximo que eu permiti para ele, né, foi o 7. Se ele tentar chegar na posição 8, eu não posso deixar que ela seja usada, porque eu não tenho a posição 8 no meu array. Ok? Por conta dessa limitação mínima, que precisa começar em 0 e tem que ir até 7, a gente vem aqui e faz o nosso for, a variável i começar em 0, então meu índice começa na posição 0. Aí, eu permito que ele chegue até 7, então ele pode aceitar todos os números a partir de 0, ele pode aceitar todos os números que sejam menores ou iguais a 7, certo? E a cada nova repetição, ele aumenta em uma unidade. É este i++ que faz com que o zero, com que o i comece em 0 e depois vá para 1, depois vai para 2, depois para 3, assim sucessivamente até o 7. I menor que 8 pode, professora? Só um pouquinho de aumentar aqui que eu não ouvi. Diga. O I menor que 8, sem ser igual Pode a ser. 7. Se você só fizer assim, i menor que 8, também dá. O mais elegante de tudo, comentei na aula passada, é a gente fazer isso aqui, ó, números.length. Lembram disso? A palavra length significa, na verdade é length, né? A palavra length significa tamanho. Então, ela diz para mim qual é o tamanho do meu array números. O tamanho é 8, né? Então, o meu i só pode chegar em 7, por isso que eu coloco menor que o length. Tá? Vou deixar assim, né? Fica mais elegante. Pode ser? Beleza. Aí eu vou pedir para alguém digitar para mim, ó. Agora eu vou fazer uma mensagem bem bacana. Digite o... Fazendo uma firulinha aqui. Eu quero assim, ó, digite o primeiro número, digite o segundo número, tá? Na hora que a gente executar, vocês vão ver o efeito disso aqui. E aí, quem é que vai pegar o número que o usuário digitar para mim? É a variável E, a minha variável scanner. Ela vai pegar aquilo que for digitado e vai converter para inteiros, porque eu quero valores inteiros. Então, next int. Aqui, ó, next int. Uma vez convertido, esse número não pode ficar voando no espaço, não. Ele precisa ir para um espaço de memória. Então, eu vou pegar números na posição i igual. Opa, eu escolhi o método errado aqui, né? Next. Então, next int. Tá bom? Vamos salvar aqui. Então, bem longe como é que eu digo? Da conclusão, mas eu quero já executar o passo a passo com vocês, tá? Vou colocar aqui um breakpoint e vamos lá. Vamos debugar como Java Application. Salvar.
Lembram disso aqui? Na aula passada a gente fez bastante, né? Deixa eu melhorar aqui o espacinho disponível. Então, vamos lá. Eu gosto muito desse debug porque a gente vai acompanhando aqui do lado direito, né? O valor que as variáveis vão assumindo a cada passo que eu executo. E aqui em cima a gente tem os botõezinhos, né? Para nos permitir executar passo a passo. Então, meu programa, quando eu pedi para começar a executar, ele foi executando até chegar aqui na linha do breakpoint. Chegando aqui, agora ele só vai uma linha de cada vez. Então, vamos lá. Step over. Ó, ele criou aqui o meu array de números, tá vendo? Aqui, ó. 0 em todas as posições, os índices que vão de 0 até 7, conforme eu desenhei lá no nosso esboço. Aí ele vai criar o vetor positivos, vai criar o vetor negativos, ó. Eles também têm 8 posições, olha que coisa mais linda. Vai criar para mim a variável scanner. Criou também, deveria ter criado, a variável i, ele vai dar um valor para ela agora, ó. Aqui, ó, i valendo 0. O 0 é menor que números.length, né? Então, ele entrou, vai mostrar uma mensagem na tela. Olha aqui que legal, ó. Digite o primeiro número. Tá vendo, ó? Eu coloquei esse i mais 1 entre parênteses, tá vendo? Então, ele mostra tudo que está entre aspas, tá aqui, ó, digite o... Depois, ele fez essa operação aritmética aqui, que estava entre parênteses. Então, o meu i não estava valendo 0. Então, ele pegou 0 mais 1, que é o primeiro elemento, e depois continuou com essa parte aqui que estava entre aspas, né, tal e qual. Tá? Então, a gente pode ficar brincando, né? Até para dar uma ideia de quantos números já foram digitados. Feito isso, ele está esperando aqui, vou digitar um número, sei lá, 10. Então, a gente vai aqui, deixa eu fechar aqui o vetor de positivos e negativos, porque não estou usando. Ó, o número 10 já está aqui na posição 0, né? E aí o meu i vai mudar de valor, ó, foi para 1. Aí ele vai pedir o segundo número. Eu vou digitar o segundo número, sei lá, menos 7. Ele foi lá para a posição 1. E assim vai. Tranquilo, né? Alguma dúvida sobre como é essa dinâmica, né? Da variável i, assumindo um valor que identifica o primeiro índice, ir aumentando de 1 em 1, limitando, né, ao tamanho máximo do meu vetor. Com isso, eu consigo clicar em todas as posições, preenchendo o meu vetor com números. Tranquilo? Muito bem. Beleza. Beleza. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. Na linha 17, esse e.nextInt, como que ele sabe que é até 8? Ele não sabe. Esse cara não sabe. Quem sabe que é até 8 é esta linha aqui. Tá, mas também não tá falando que é 8. Não está falando com 8. Eu poderia ter escrito, aqui 8. Funcionaria. Ou, quando eu coloco números.length, opa, tá escrito errado. O que ele está fazendo? Números é o meu array, não é? Então, ele vem aqui e vê, quantas posições você criou? 8. Então, length, Entendi. esse cara aqui, ele vem aqui. Ele faz essa leitura. Ó, exatamente. Ele sabe quem é a variável, daí ele vai lá na declaração e vê quantas posições eu dei para ela. 8. Tá. Então tá. Então você está querendo falar para mim que ele tem que ser menor que 8. Entendeu? E aí é legal, porque se você vier aqui e fizer o seu array passar até 80, o length já é atualizado automaticamente, entendeu? Ele vem aqui, agora é 80. Então ele está sempre se comportando direitinho. Fica melhor do que você ter que ficar toda hora mudando várias linhas, né? Ô, professor, oi. Eu aprendi também que dava para a gente fazer uma variável, digamos assim, um int n, e seta o valor que você quer que coloca nos arrays. Aí a gente, em vez de a gente colocar o 8 ali, a gente coloca o n. Exatamente. Funciona também. Há momentos em que você não sabe quantos elementos você vai precisar guardar dentro de um array, entendeu? Então, se você não tem essa informação prévia, mas, por exemplo, o usuário tem, né? Por exemplo, eu pergunto para o professor, quantos alunos você tem na tua sala? Ele fala, eu tenho 20. Aí, beleza, aí eu crio um array de 20 posições. Se ele falar 16, eu crio um array de 16 posições. Dá também. Então, na hora da gente criar um array, aqui dentro do colchete,
eu tenho que colocar alguma coisa que seja inteiro. Ou uma variável, né? No caso, o n, por exemplo, que você comentou, ou um número, né? Direto aqui. Aí fica de acordo com o problema, né? Esse é o legal da programação, né? De acordo com o problema, a gente vai adotando uma estratégia ou outra. Tá? Mas entenderam a dinâmica, então, né? Inara entendeu lente, mais alguém tinha mais dúvidas? Então tá. Então, voltando aqui no nosso rascunho, esta parte aqui, ó, de preencher o vetor inicial, já está feita. Agora, a gente tem que dar um jeito de preencher estes dois vetores. E detalhe, na hora de preencher aqui, né, o resultante, eu tenho que decidir se o número vem para o resultante positivos ou se o número vai para o resultante negativo. Então, se eu tenho que decidir, vocês já sabem que eu tenho que usar uma estrutura condicional na história aí, né? Então, para cada um dos números, eu tenho que decidir se vem para positivos ou se vem para negativos. Observem a minha fala. Para cada um dos números, o que vocês têm que entender disso? Estrutura de repetição. Porque é um processo repetitivo que vai ser executado para cada um dos números. E aí, cada número que eu tiver em mãos, eu tenho que decidir se vai para positivos ou se vai para negativos. Ou seja, dentro da minha estrutura de repetição, eu vou colocar uma estrutura condicional. Tá? Então, bora lá. Beleza. Então, vou até copiar isso aqui, porque eu estou neste mundo a passeio. Tá? Tá aqui. Muito bem. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se números na posição I, né? Lembra que eu tinha que fazer uma estrutura de repetição? Tá aqui, na linha 20. Para cada número, uma estrutura condicional para decidir se ele vai para positivo ou se ele vai para negativo. Então, na linha 21, tem uma estrutura condicional. Se o que está lá for negativo, ou seja, menor que zero, ele vai para qual vetor? Negativo. Negativo, perfeito. Negativos. Vejam, negativos é um vetor, né? Então, ele tem que ter colchetes. Eu não sei o que eu vou botar ali dentro, não, mas daqui a pouco eu penso. Números na posição I. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou repetir isso daqui 8 vezes, né? A linha 20, eu vou repetir 8 vezes, porque para cada um dos números digitados, eu vou ter que decidir o que fazer com ele. Aí eu entro na estrutura de repetição, verifico se o número que foi dado pelo usuário, né? Lá na linha 17, lembra que lá ele deu um número? Se o número que foi dado lá, se for menor que zero, este mesmo número tem que ser colocado lá no vetor de negativos em uma determinada posição. Agora, qual é esta posição? Para responder isso, vamos voltar aqui. Vamos supor que eu estivesse aqui com menos 10 aqui em cima, tá? Deixa eu apagar todo mundo que está aqui. Deixa eu apagar todo mundo que está aqui. Eu estou aqui, ó. O meu I está aqui, tá? Vou colocar aqui. Lembra que o I começa com 0? Então, meu I começou aqui. Está com 0. Ele veio aqui e pegou quanto vale números na posição I. Como o I vale 0, ele pegou menos 10. Menos 10 é menor que 0. Significa que ele é negativo. Então, eu tenho que colocá-lo aqui nesse vetor. Só que esse vetor, ele comporta 8 elementos, tá vendo? Em qual das posições vocês gostariam de colocar o número 10? O número menos 10? Aqui. Não é no de baixo, professora, que seria aqui, positivo? Aqui, na verdade. Isso mesmo. Em qual dessas posições aqui vocês gostariam de colocar o menos 10 que eu achei aqui na posição 0 do vetor números? Posição 0. Faz mais sentido colocar aqui, né? Então, deveria colocar aqui, certo? Bom, muito bem. Dessa nossa decisão, existem algumas linhas de programação que a gente vai ter que escrever. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a primeira posição do vetor negativos que eu pretendo usar é a posição 0, tá vendo? Então, eu tenho que vir até aqui. Presta atenção nisso, Juliano, deve resolver seu problema. Eu preciso ter uma variável aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, índice neg, índice dos negativos. Eu vou criar essa variável aqui, índice neg, e vou fazer com que ela comece valendo 0.
Tá vendo? Então, se eu criei essa variável e se eu disse que ela está valendo 0, quando eu passar aqui pela primeira vez, este número vai para dentro do vetor negativos na posição 0, certo? Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu peguei números na posição 0, que era o menos 10, e levei lá para dentro do vetor negativos na posição 0, justamente o valor que a variável índice negs assumiu. Pois não. Mas no caso a gente teria que criar outro loop, né? Porque vai ser sempre 0, né? A posição dele. Então, se for outro número negativo, ele vai para a posição 0 de novo. Não, ele a gente vai Eu continuar. coloquei a gente vai um melhorar. embaixo mais. Isso, exatamente. A gente vai melhorar agora. Então, ó, vamos raciocinar agora. Ó. Se eu peguei o menos 10 e coloquei aqui, certo? Perfeito. O que eu tenho que fazer quando eu achar o próximo número negativo? Por exemplo, o menos 8. Se eu deixar como está o meu programa, o que o Salef falou faz sentido. Ele vai vir aqui e vai escrever o menos 8 em cima. Eu não quero, né? Eu tenho que fazer com que o menos 8 venha a ser colocado na posição 1. Não é? Então, o que a gente faz? Logo depois que eu coloco um valor dentro do vetor, eu falo assim, ó, vetor, na próxima vez que você for ser usado, você tem que ser usado na posição que está aqui à direita. E como que a gente faz isso em termos de programação? Eu mudo o valor da minha variável de 0 para 1. Como que a gente faz isso na programação? A gente vem aqui na linha de baixo e faz assim, ó. Ou eu faço assim, índice neg recebe índice neg mais 1. Certo? Então, peraí que eu escrevi errado. Eu pego o que já estava na minha variável, né? Pego o que já estava na variável e acrescento 1. Ou eu faço aquela forma mais resumida, né? Índice neg mais. As duas maneiras fazem com que a minha variável assuma uma unidade a mais no seu valor. Vamos testar? Então, ó, eu peguei... Deixa eu pegar só... Vou ficar só com... Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Eu peguei a variável números e guardei dentro do vetor de negativos que estava valendo 0. Volta aqui. Então, o meu índice neg estava aqui, na posição 0. Aí eu coloquei o menos 10 aqui. Maravilha. Na segunda vez que eu executar o meu for, o meu i estará aqui, ó, valendo 1. Porque ele vai aumentando de 1 em 1. Chegando aqui, ele pergunta se esse número é menor que 0. É menor que 0. Então, ele tem que vir para cá. Na hora que eu fiz isso aqui, ó, índice neg mais 1, eu já garanti que o meu índice negativos não está mais aqui, ele está aqui. E aí, eu posso pegar o menos 8 e colocar aqui, porque o índice está certo. Coloco o menos 8, o que eu tenho que fazer? Olha, o próximo índice desse vetor, se for usado, tem que ser o 2, aí ele vem para cá. E assim eu vou andando de posição em posição. A mesma coisa eu vou fazer com o positivo. Eu vou ter que ter um índice para positivos, que também vai começar em 0, e a cada vez que eu colocar um valor aqui dentro, ele avança em uma unidade, para se preparar para receber um próximo elemento. Então, a gente vem aqui no nosso código e faz assim, ó. Else. E faz isto aqui dentro. Só que ao invés de negativos, vai ser positivos. Ao invés de ser índice neg, vai ser índice positivos. Que eu vou declarar lá em cima, que eu não declarei. Tá? Aí eu coloco aqui, ó. Tá bom? Vou salvar aqui. Vamos testar? Para o nosso teste, eu vou diminuir o nosso vetor, tá? Vou fazer o nosso vetor ter tamanho 4. Só para
não levar muito tempo a execução passo a passo. Mas, vamos lá. Entendido, mais ou menos? Ah, vai indo, né, professora? Essa Vamos Elza, eu achei que era só no Frozen, Não, let it go, não. né? Nada de let it go. Então, Mas eu acho que é para congelar o pensamento, entendeu? com esse calor que tá aqui, né? Vamos lá. Ó, então, a minha execução parou aqui na linha 8. Então, primeiro passo, criou aqui meu array números. Vocês podem ver, com 4 posições. Depois, no próximo passo, ele criou o vetor de positivos, também com 4 posições. Depois criou negativos, também com 4 posições. Então, meus 3 arrays estão aqui, bonitinhos. Criou a variável scanner e as variáveis de índices para mim. E aí eu vou começar a preencher. Aí ele pediu o primeiro número, eu vou colocar menos 10. Tá lá, ó. Primeira posição de números com menos 10. Aí, olha o valor do i. Tá com 0, né? Se eu der mais um passo, ele executou o i mais mais, ó. Opa, assim que eu der o primeiro passo. Olha lá, o i foi para 1. Por quê? Ele vai pedir o segundo elemento. Digita o segundo elemento. Agora eu vou colocar menos 7. Lá, ó, na segunda posição, né? Tá o menos 7. Segunda posição, associada ao índice 1. Aí, o meu i foi para 2. Aparece novamente a mensagem na tela. Agora eu vou colocar o número 20. Tá lá, o 20 na terceira posição. Mais um passo. O meu i foi para 3, que é a última posição que eu posso usar do vetor. Pedi o quarto número. E agora eu vou digitar menos 98. E o menos 98 está aqui, na posição 3, observem. O i, ele vai para 4, tá vendo? Só que 4, eu não posso entrar aqui, né? Porque 4 é exatamente o length, né? E eu preciso que ele seja menor. Então, ele interrompeu já a minha repetição e foi para baixo. Maravilha, ó, meu vetor de números está todo preenchido. As variáveis índice neg está valendo 0 e após também. As duas começaram com 0. Por quê? A primeira posição do vetor de positivos a ser usada é a 0 e a primeira posição do vetor de negativos a ser usada também é a 0. Então, elas já estão preparadas para usarem essas posições. O meu i vai voltar para 0, porque eu vou recomeçar a andar aqui no meu vetor de números, vendo o que foi colocado ali dentro. E na hora que ele chega nesse if, na linha 21, ele vai perguntar números na posição i menor que 0. O meu i está valendo 0, então ele vai pegar aqui o menos 10. Números na posição 0 vale menos 10. Isso é menor que 0, então ele vai entrar e tem que executar a linha 22. O que vai acontecer? Ele vai copiar o número para dentro dos negativos. Olha lá, ó. Negativos na posição 0, justamente o que o índice neg dizia para mim, recebeu menos 10. Só que agora ele precisa fazer com que o índice neg passe a ser 1, para que na próxima vez eu use a posição 1 e não mais a 0, porque a 0 já está preenchida. Então, olha lá, ó, o índice neg foi para 1. Perfeito. Se eu entrei no if, ele vai ter que pular o else, né? E volta lá para o for, porque ele vai repetir agora o processo com os números que estão na posição 1. Então, ele vem aqui e vai repetir para esse elemento da posição 1 do vetor números. Ele vai querer saber se esse cara também é menor que 0. De fato, ele é menor que 0, né? Então, ele vai entrar, tá certo? O valor dele, que é menos 7, vai para dentro do vetor negativos, na posição índice neg, que é 1. Vamos ver. Olha lá, ó. O vetor de negativos na posição 1 recebeu menos 7. Então, essa posição também já foi usada. Então, o meu vetor de negativos precisa se preparar para, numa necessidade, usar a posição 2, porque a 0 e a 1 já foram preenchidas. Quem é que faz isso? É essa linha 23. Olha lá, ela mudou o índice neg para 2. Se eu passei no if, eu vou pular o else. E o meu for entra novamente, porque agora meu i está valendo 2. E ele vai olhar o que está no vetor números na posição 2. O que está lá é o 20. 20 não é menor que 0. Então, ele vai pular o if e vai cair no else.
Aqui, porque ele tem que pegar esse número encontrado, que é o 20, e guardar dentro do vetor de números positivos na posição índice pós. Olha lá, índice pós está valendo 0, porque eu não usei ainda, não guardei nenhum positivo, esse é o primeiro. Então, tá lá, ó, o 20 foi para a posição 0 do número positivos. Como essa posição já foi preenchida, o vetor de números positivos precisa se preparar para usar a posição 1 num próximo momento, porque a 0 ele já usou. Quem é que faz isso? Essa linha 27, tá vendo que ela acrescenta mais 1 ao índice pós? Olha lá, agora foi para 1. Se houver um outro número positivo, ele vai entrar aqui na posição 1. Próximo passo, o meu i foi para 3. Então, agora, a gente vai analisar o número que está na posição 3 de números, né? Que é o menos 98. Ele vai perguntar se isso é menor que 0. É menor que 0, né? Ele entra e o menos 98 vai para dentro do vetor de negativos na posição índice neg, que é 2. Então, justamente aqui, ó. Aí, ó, menos 98, que lindo, né? E se eu passei no if, eu não passo no else. Ele vai tentar executar esse for novamente, só que vai perceber que o i foi para 4. Não tem, né, a posição 4. Minha posição vai até 3 só, por isso que ele parou o for. Então, vejam, conseguiram ver aqui a distribuição? Exatamente como a gente tinha pensado aqui no nosso rascunho, né? Com outros números, obviamente. Ele fez lá. Lindo, né? Coisinha mais fofa. O que falta fazer agora? O que vocês acham? Mostrar? Falta Mostrar ele. Isso aí. Agora vocês vão me ajudar. Como é que eu mostro? Eu quero mostrar os positivos. Um for? Agora vamos lá. Agora vocês falam. Aqui. O que eu vou fazer nesse for aqui? Posso usar o i aqui? Pode. I começa em quanto? Igual a 0. A 0. I pode chegar até quanto? Para mostrar os positivos. Números A ponto N. 7. I menor. Pode ser assim. 4. Fala mais alto. E 4. 4. 4. E mais? Aham. Beleza. Vamos lá. Oxe. E mais. Maravilha. Tem que ser menor que 8? É que eu diminuí aqui, tá? Ah, Botei mudou 4, tá? lá Ah, pra tá. 4. É. O melhor... Não, deixa 4 mesmo. Depois a gente... Beleza. Aí aqui dentro a gente só vai mostrar, né? Então, vamos fazer aqui uma coisinha bem... Vou colocar aqui um barra N para pular a linha. E vou colocar positivo... Opa. Positivos na posição I. Perfeito? E para o negativo, seria alguma coisa parecida com isso? Sim. Perfeito. Maravilha. Então tá. Vou usar o I também, só que aqui eu vou colocar negativos. Aí eu vou colocar uma mensagenzinha aqui para ficar mais fofo, né? E aqui também. Só pra... Professora, por que você não colocou tudo na mesma linha? Aqui? Números positivos, né? Podia também. É que aí ele ia ficar intercalado, né? Isso. Ele ia mostrar um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Eu quero ver todos os positivos e depois todos os negativos, entendeu? Entendeu a diferença? Não, eu digo, tipo, não, sim, eu digo, porque você não colocou os números positivos ali na mesma linha, tem aí count, números negativos ali embaixo. Economizaria 2 linhas, no caso, não? Tá, peraí. E daria certo. Aqui, você quer colocar aqui também? Não, no caso aí que você digitou ali, números positivos. Por que você não colocou na mesma linha ali do System Out? Aqui? Aí mesmo, na 34, economizaria a linha.
Se você coloca aqui dentro, não fica errado, mas ele ia ficar toda hora colocando números positivos e um número do lado. Números positivos e um número do lado, entendeu? Aqui é como se fosse um cabeçalho. Sim, ia aparecer do lado. Não tem problema, aí é gosto do freguês, entendeu? Eu quis colocar tipo um cabeçalho e eles todos embaixo. Só por isso. Sim, entendi. Entendeu? Nada de... Beleza. Vamos repetir aquela execução que a gente fez há pouco, né? Agora há pouco a gente colocou 2 números negativos e a gente colocou menos 10, menos 8, 20 e menos 98. Lembram? Eu vou fazer isso aqui também. Só que agora eu não vou fazer no passo a passo, não. Vamos fazer a execução ligeirinha. Ó, tá aqui embaixo. Digite o primeiro número. Menos 10. Segundo número, menos 8. Terceiro número, 20. E quarto número, 98. Lembram daquela distribuição que a gente já testou e ele fez direitinho? Aí, ele mostrou para mim, ficou bem feinho aqui minha visualização, mas... Aqui, ó. Ele mostrou aqui para mim. Números positivos. 20, 0, 0, 0. Eu não digitei esses 3 zeros. Lembram disso? Números negativos. Menos 10, 8, menos 10, menos 8, menos 98 e o 0. Eu não digitei esse 0. De onde é que eles vieram? Do próprio... Da própria array, né, professor? Do próprio array. Quando a gente cria o array, ele já cria todas as posições inicializadas com 0. Né? Quer ver? Quer ver? Vamos ver. Vamos de novo na execução passo a passo. Vocês vão cansar de Professora, mim, o tá? Mikael falou aí no chat. Falou no chat? Perguntando se você disponibiliza a aula amanhã. Vou disponibilizar, sim. Se eu conseguisse abrir o chat aqui. Travou tudo. Consigo, amanhã cedo, tá? Amanhã cedo eu disponibilizo. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui a execução passo a passo, tá? Ó, vamos debugar. Ó, tá aqui, vamos começar a criação dos vetores. Observe, né? Todos os vetores começam com 0. Então, aquilo que vocês falaram, né? Aqueles zeros já estão vindo do próprio vetor. Então, se o meu vetor, né? O meu array, ele é de um tipo primitivo, como é o caso do int, ele começa valendo 0. Tá. Aí, vamos lá. Criei as variáveis. Ele está pedindo o número para mim. Eu vou colocar os números, menos 10. Tá aqui, menos 10. Aí, podia ter colocado o breakpoint em outro lugar, né? Aí, aqui ele está pedindo o menos 8. Já está lá. Aí, a próxima, ele está pedindo mais um número, que vai ser o 20. Está lá, o número 20. Aí, o próximo vai ser o menos 98, que está lá. Perfeito, né? Então, preenchemos o nosso vetor. Agora, ele vai fazer aquela distribuição que a gente já viu, né? Então, tá. Então, ele está testando os números e está aguardando. Ó, o menos 10 foi para o negativo. Aí ele vai pegar o menos 8, que também foi lá para o vetor de negativos, né? Está bem aqui. Aí ele vai pegar o 20 e vai guardar lá no vetor de positivos, perfeito. E vai pegar o 98 e vai guardar também no vetor de negativos. Tá certo? Feito isso, terminou a distribuição, agora ele vai tentar mostrar. Antes disso, vamos olhar aqui, ó. Olhem para o vetor de positivos. Ele tem 4 posições, perfeito. Porém, quantas posições foram usadas? Aqui, no meu vetor de positivos. Uma. Só usei uma, né? Então, significa que eu só posso percorrer o meu vetor de positivos até a posição 1, até a posição 0, perdão. Porque da 1 em diante, eu não coloquei nada, não tem nada que me interesse. Então, o meu for aqui, ele não pode chegar até o 3. Nesse caso, ele vai começar e terminar em 0, porque é a única posição que eu tenho.
No caso dos negativos, eu posso usar a posição 0, a posição 1 e a posição 2. A 3 eu não posso, porque eu não coloquei nada dentro dela. Então, eu também não posso deixar aqui o meu for ir até 4. Mas eu sei que os índices, né, a variável índice neg e a variável índice pós, elas, olha aqui, ó, elas estão com valores que indicam para mim até onde eu usei o vetor. Então, ó, o índice neg estava preparado para usar a posição 3. Então, se eu percorrer o meu vetor de negativos de 0 até uma posição anterior ao índice neg, tá legal, né? Então, se eu for de 0 até índice neg menos 1, eu ando nas posições que eu preenchi. O índice pós, tá vendo que ele está com 1? Então, eu vou de 0 até o índice pós menos 1, que é o próprio 0. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter que mudar. Deixa eu interromper aqui a execução. Aqui eu vou colocar índice neg, índice pós, que são os positivos, né? Então, o meu i, ele tem que ser menor que esse cara. E aqui também. Tá? Agora, eu vou salvar e vamos executar. Executar no modo normal agora. Olha lá, vamos digitar. Menos 10, menos 8, 20 e menos 98. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha que bonitinho. Ó. Números positivos, só o 20. Números negativos, menos 10, menos 8, menos 98. Não apareceu mais nenhum zero. Só aquilo que a gente trabalhou. Ficou melhor, né? Mas se a pessoa digitar 0? Se a pessoa digitar 0, olha aqui, ó. Se a pessoa digitar 0, vai cair aqui no else, né? Porque não é menor que 0. Então, ele vai entrar aqui. Daí, eu vou pegar o 0, vou colocar dentro do vetor e vou incrementar o índice. Então, daí, como eu incremento o índice, significa que ele vai considerar essa posição. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro número, eu vou colocar 10. Segundo número, menos 8. Terceiro número vai ser um 0, tá? E quarto número vai ser 20. Aí a gente vê aqui, ó. Positivos 10, 0. Agora ele considerou esse 0 porque ele foi digitado, né? Não é um 0 de uma posição ociosa, é um 0 que eu digitei. Se eu digitei, ele passou por aqui, no caso, né? Ele passou por aqui e ele incrementou o índice e esse 0 ficou resguardado ali dentro. Entendeu? Ele só despreza aqueles zeros das posições não utilizadas, de posições cujo índice são maiores, né? Que essas variáveis controladoras aqui. Entendeu? Daí fica bacana, né? Ficou bom? Sim. Como é que a senhora tirou os zeros mesmo, professor, da Arrays? Não entendi. Como é que a senhora tirou os zeros mesmo que aparecia da Arrays? É porque, lembra que aqui a gente estava indo até o final do vetor? Que estava menor que 4, né? Uhum. Entendi. Aí eu tirei e eu só vou... até uma posição anterior a essa variável aqui. Lembra que ela começou valendo 0 aqui em cima, né, no início? Uhum. E conforme eu vou colocando... aqui, ó. Conforme eu vou colocando valores dentro de um determinado vetor, eu incremento o valor dela, né? Então, esse valor aqui só é aumentado se eu usei a posição. Se eu não usei, ele não muda, né? Então, ele me garante só andar naquelas posições que foram usadas. Entendi. A senhora só colocou o nome da variável aí, no caso, Isso, né? Exatamente. Porque aqui pode entrar qualquer coisa que seja inteira, né? Ou um número fixo, que é um literal, ou uma variável, ou o lente, né? Igual a gente colocou aqui, mas desde que seja o valor inteiro. Beleza. Entendidos, meus queridos? Ô, professora. Pois não. Professora, Oi. Eu acho que não vai ser o negócio aqui não, hein, professor? Não deu aí, não?
Não sei porquê, mas ele dá um out of bounds lá. Ah, tem que ver o que está acontecendo. Faz uma execução passo a passo, Rogério, para ver o índice tá, alguma variável está extrapolando o tamanho do teu vetor, né? Tem que ver em que momento. Mas é que eu tô usando string. Então, mesmo a string, né? A string você está comparando caractere por caractere dela, não tá? Com char at. Isso. Então, se o valor que você coloca dentro dos parênteses do char at ultrapassar o tamanho da tua string, também dá index out of bounds. Ah, Entendeu? É eu igual vou dar uma vetor. olhadinha aqui, então. E aí? Agora eu vou parar aqui. Senhor Juliano, quer compartilhar o teu programa para a gente corrigir? Pode ser, professor. Vai lá. Executa pra gente. Tá dando um erro na hora de executar, né? Tá, peraí. Linha 12. Vamos lá na linha 12. Tá vendo que o erro aqui apontou a linha 12, né? Aqui, ó, Carol. Na verdade, o problema tá na linha 1. Por que você teimou comigo? Olha lá na linha 10. Vamos lá, linha 1 não, perdão, linha 10. Linha 10. Ó, por que você fez o seu índice começar em 1? E por que você permitiu ele chegar em 8? Eu sei que a gente gostaria que os nossos índices fossem 1, é mais intuitivo, né? Mas não é. Ele começa em 0. Na verdade, o problema não foi nem aí, apesar de ser um erro. O problema foi nesse i menor ou igual a resposta ponto lente, tá vendo? Tem que ser i menor só. Porque o lente me dá o tamanho do vetor. O lente me dá 8. Mas as posições vão de 0 a 10. Volta o 0 lá. Você tirou o 0. I igual a 0. I igual a 0. Isso, aí. Isso. E tiro igual daí. Isso. Aí, beleza. Vamos ver aqui agora. Aí, na linha 22, tá melhor. Só tira o sinal de igual, né? I menor que resposta ponto lente. Isso. Tá? Então, não esqueçam. O lente dá o tamanho. Agora, o tamanho vai de 0 até o tamanho menos 1. Ó, linha 39, mesmo erro. Vamos nela. Escapou da gente. Aqui, ó. J igual a 0. Isso. Mas já vamos corrigir a 45 também, né? A linha 45. Menor também, só menor. Isso. Vamos lá. Perfeito. Agora, para ficar bom mesmo, por exemplo, aqui os valores negativos são, tá vendo que está mostrando todos esses zeros? É justamente o problema que a gente corrigiu agora há pouco, né? Você tem que usar só as posições que você preencheu, né? Então, a minha sugestão é que aqui, ao invés de ser, por exemplo, na linha 38, né? Ao invés de ser positivo ponto lente aqui, que você coloque C, né? C foi o seu índice. Você usou... Isso. Não é C ponto lente, não, é só C. O lente, ele só pertence a variáveis que sejam do tipo array, tá? O C é um inteiro simples. E aqui na linha 45 fica D, né? Isso. Aí, acho que aí fica bom. Ah, legal. Aí não, só mostrou a mensagem porque não tem negativos, né? Aí depois você pode fazer
os marabalismos que vocês quiserem. Certo, gente? Pois bem. Mais alguém quer compartilhar o que fez? Credo, vocês estão tão quietinhos. O que está acontecendo? Tranquilo, professor. Oi? Professora, Tá tranquilo. Ah, eu acho que consegui. quer mostrar aí para nós? Eu só não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, porque nem eu entendo direito esse negócio Tá, que eu, então que não eu vamos vi hoje. atrapalhar. Então, manda para mim. Quer mandar no chat ou quer mandar no WhatsApp, manda o seu código para eu olhar. Então, tá? Muito bem. Não, se quiser eu compartilho, só que eu não consigo explicar direito o que está Não, acontecendo. aí vai ficar mais confuso, porque ainda não é o momento da gente falar de recursividade, né? Vamos fazer... Vamos fazer o exercício 4? Quem já fez? Cri, cri, cri. 4 eu já fiz. Já. Tá bom. Mais alguém? Eu já fiz também, professor. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, né? O exercício 4. Tá aqui, ó. Vamos lá, exercício 4. Faça um programa que carregue um vetor com o modelo de 10 carros, né? Aí eu coloquei aqui os exemplos de modelos. Um UP, um Gol, uma BMW X6, uma Mercedes GLA, um Porsche Boxster, um Lamborghini Aventador, e assim vai, né? Então, vai de carros populares até carros chiques. E eu quero guardar modelos de 10 carros. E eu estou sugerindo, né, que eu utilize um array, né, um vetor. Perfeito. Então, observe que agora a gente vai estar trabalhando com um array de string, porque eu quero colocar o nome, né? Então, uma sequência de letras. Carregue um outro vetor com o consumo destes carros, isto é, quantos quilômetros cada um destes carros faz com 1 litro de combustível. Então, o meu UP faz 30 quilômetros com 1 litro. O meu Porsche Boxster faz 3 quilômetros com 1 litro. Então, assim, né? Cada carro vai ter o seu desempenho, tá? Aí, tendo essas informações, eu quero saber o modelo do carro mais econômico. Quem é o carro mais econômico? Quem será o carro mais econômico? Aquele que tem o maior O que gasta menos, né? consumo, né? Aquele que faz mais quilômetros com 1 litro de combustível. Esse vai ser o carro mais econômico. E quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 1.000 quilômetros? Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, minha BMW X6, ela faz 10 quilômetros com 1 litro de combustível. Para eu percorrer 1.000 quilômetros, eu vou precisar, portanto, de 100 litros de combustível, né? É a divisão da distância pelo consumo do veículo. Certo? Entenderam a proposta? Então, a gente vai ter 2 arrays. Um do tipo string, para guardar o nome dos 10 carros. Outro do tipo float ou double, para guardar, né, quantos quilômetros cada carro faz com 1 litro de combustível. E aí a gente vai responder os itens A e os itens B. Eu vou responder com vocês o item B. Depois vocês vão fazer na casa de vocês o item A. Beleza? Isso, beleza. Beleza. Então tá. Então, deixa eu voltar aqui para a minha perspectiva. Vou colocar comentário aqui. Eu fico sempre de mandar esses códigos para vocês e nunca mando, né?
Né? Devo, não nego. Pois é. Ah, mas eu sei que vocês vão anotando tudo aí, então vamos lá. Ó, a gente tem uma string, um vetor do tipo string chamado modelos, tá? E eu preciso de 10. Opa. 1000 a 0 para digitação. Tudo bem? Então, ó, é sempre assim, o tipo, string, o nome da variável, os colchetes para indicar que é um array, uni ou multidimensional, a depender da necessidade, new e o espaço. Ok? Depois, a gente precisa também de um array do tipo double ou float, que eu vou chamar de consumo, tá? Para eu guardar quantos quilômetros ele faz com 1 litro de combustível. Na verdade, não é nem consumo, né? Vou deixar consumo, mas acho que um nome melhor para ele, né? Autonomia? É, né? Acho que é melhor, né? Uhum. Autonomia. Autonomia do meu carro, né? Ele faz 10 km com... Acho que é isso. Entenderam, né? O conceito. É consumo mesmo, professor. É consumo mesmo? É. Então tá. Então, não, mas... Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Ah, e a minha variável scanner. Querem fazer com scanner ou vamos só para variar, vamos usar o JOption pane? Lembram dele? Sim. Ah, então lá, eu gosto dele. Show input dialog. Ele mostra, né? Ele abre aquela janelinha na tela para gente, né? Com essa mensagem aqui, ó. Digite o modelo do... Depois eu vou fazer meu for aqui, tá? Só para primeiro carro. Ó. Então, eu vou usar o JOption pane, né? Para pegar aquilo que o usuário digitar, né? Então, tá vendo que tem um input? Então, vem alguma coisa, né, para dentro do meu programa. Se vem alguma coisa para dentro do meu programa, isso precisa ser guardado em uma variável. Eu quero colocar dentro da variável modelos, só que modelos, ele é um array, né? Então, eu preciso indicar em qual posição eu quero que isso seja guardado. E como isso aqui vai ocorrer para os 10 carros, a gente já pode, então, fazer um for, né? Eu vou criar aqui uma variável, i. A gente pode fazer um for, cujo i começa em 0, o i vai ser menor que, pode ser modelos.length, né? Ou consumo.length, tanto faz, eles têm o mesmo tamanho, né? E vou de 1 em 1. Beleza? Aí aqui, ó, eu coloco i, né? Olha lá, JOption pane. Tá vendo que ele tá dando um errinho aqui em JOption pane? Clica ali, o que que tá acontecendo? Ah, ele quer um import, ó. Ele quer o import Java X Swing, que é o pacote onde tem várias bibliotecas gráficas. Perfeito? Então, eu fiz isso para receber o modelo do carro. Agora, eu preciso fazer um procedimento semelhante para receber o consumo, né? Então, eu vou copiar essa linha aqui, porque eu estou nesse mundo a passeio e vou diminuir meu trabalho. Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar consumo. Só que aí já está dando um erro, né? Deixa eu melhorar aqui a mensagem. Digite o consumo, né? Aqui, ó. Consumo do primeiro carro. Mas estão vendo que está dando um erro aqui, né? O que é esse erro? Pousa o mouse aqui ao lado, ó. Estão vendo a mensagenzinha? Talvez não dê para ler, mas eu vou ler para vocês, ó. Type mismatch. Cannot convert from string to double, né? Ou seja, tipo misturado. Não pode converter de string para double. Opa! Lembram? Tudo que o show input dialog recebe, ele entende como sendo string. Com a scanner ocorre a mesma coisa. É que aqueles métodos, né? Next int, next double, next float, eles já convertem a string para um número.
Aqui, no caso do Show Input Dialog, a gente tem que fazer essa conversão explicitamente. Então, o que eu faço? Eu vou pegar, ó, a classe Double, a gente já viu isso em outros exercícios, e vou usar o comando parse double. Lá no final eu tenho que fechar um parênteses. Então, ó, deixa eu ampliar aqui a minha tela. A execução dessa linha 17, ela vai acontecer de dentro para fora, da parte mais interna dos parênteses. Então, primeiro é executado este pedaço aqui, ó. O J Option Pane Show Input Dialog. Então, eu vou digitar lá o consumo 10. Esse 10, ele começa sendo entendido como sendo uma sequência de caracteres. Depois que eu tenho a sequência de caracteres, ela é submetida a esse método aqui, ó, parse double. O parse double pega essa string e converte para um valor double. Depois de convertido, é que ele é guardado dentro de uma posição do vetor. Daí aquela mensagenzinha aqui de erro, né, de type mismatch, sumiu. Tá? Professora, Pois não. qual que é a diferença de eu usar o scanner pro... Nenhuma. Pro É que essa aqui ela Option vai ficar só vai ficar mais bonitinha, quer ver? Ah, vai aparecer um quadradinho lá. Né? Só isso. Não tem, né? Deixa eu ver se ele vai conseguir já rodar. Ah, eu lembrei por que eu parei de usar, porque demora para carregar. Tá vendo? É só que ele vai fazer uma interfacezinha gráfica melhor, né? Dá para configurar várias partes dessa janelinha aqui, que eu estou usando o básico, tá? Então aí ele digita aqui, né? BMW, X6. Tá vendo? E aí vai, ó. Aí ele vai pedir o consumo. Sim, vai. Tá? Só isso. Mas se quiser continuar usando o scanner, sem problema, tá? Ele deu esse erro aqui porque eu interrompi a execução. Ok? Bom, então com isso aqui, vamos voltar aqui no exercício, a gente já fez essa primeira parte aqui, ó. Faça um programa que carrega um vetor com 10 modelos de carro, carregue um outro vetor com o consumo desses carros. Agora, a gente vai ver, vou fazer essa letra B aqui, ó. Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer 1000 quilômetros? Então, beleza. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um outro for. Vou colocar aqui, tá? E aí, ao invés de eu usar o show input dialog, a gente vai usar o show message dialog. Ele precisa de dois parâmetros. O primeiro está sendo sempre null, porque a gente não tem interfaces gráficas criadas. E depois a mensagem, tá? O modelo. Olha como é que eu vou montar minha mensagem. O modelo que está dentro do vetor modelos, na posição I, consome quantos litros, né? Para percorrer 1000 quilômetros. Aí vai ser muito fácil, né? Eu vou pegar 1000 e vou dividir por consumo na posição I, né? Então, ó, aqui eu tenho o modelo do carro e aqui eu tenho o consumo deste carro. Tá? Estão entendendo? Para percorrer 1000 quilômetros. Eu boto tudo isso aqui numa mensagem só. Só que aí eu vou ter que ficar apertando um monte de enter aqui, mas tudo bem. Ó, vamos lá. Posso diminuir aqui de 10 para 4? De novo, né? Professora preguiçosa na hora de executar. Vamos lá. Ó. Então, o meu primeiro modelo, ele consome 20 quilômetros. Ele percorre 20 quilômetros com 1 litro de combustível. O segundo modelo, BMW X6. Não tenho a menor ideia de quanto ela consome. Vou falar que ela consome, ela percorre 5 quilômetros com 1 litro. O outro modelo é a minha Mercedes.
que consome 10 quilômetros por 1 litro. O quarto carro vai ser um Fusca. O Fusca, ele percorre 8 quilômetros por 1 litro. E aí ele vai mostrar, ó, o modelo UP consome 50 litros de combustível para percorrer 1.000 quilômetros, né? Faz sentido, porque a gente disse que ele fazia 20 quilômetros com 1 litro. A BMW já vai consumir 200 litros para percorrer 1.000 quilômetros, porque ela consome mais, né? A Mercedes vai consumir 100 para percorrer 1.000 quilômetros. Deveria ter colocado aqui, consome tantos litros, né? O Fusca, 125 e acabou. Beleza? Beleza. É isso aí. Agora vocês vão ficar matutando como fazer o A, o modelo. Eu quero saber só o nome do carro mais econômico. Então aqui tem que sair um nome para mim. Tranquilo, pessoal? Agora, seguinte, sugestões para a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, né? É a nossa última aula antes da avaliação. Façam todas as listas que vocês conseguirem. Levem para a aula todas as dúvidas que vocês tiverem, porque daí a gente faz uma aula de tira-dúvida, tá? Então, assim, professora, como é que vai ser? Você vai rever todo o conteúdo? Não. Na última aula, a gente faz um bate-papo para tirar dúvidas. Eu tenho um código aqui que não está funcionando. Fica com ele separadinho, aí você projeta, a gente vai corrigindo juntos, tá? E vai sanando todas as dúvidas que vocês tenham. Tá? Professora, essa letra A vai ficar de tarefa? Vai ficar de tarefa para vocês, mas não precisa me mandar, não, só para diversão, tá? Professora, a aula vai ser sexta-feira? Sexta-feira a gente tem aula. Amanhã é só o professor de gerente de projetos, né? Amanhã é só gerência de projetos, exatamente. Agora a gente colocou nos trilhos de novo, né, as aulas. Ficou tudo certinho agora. Tudo Professora, bem? e como é de redes? Então, redes já ajustou, né? O professor de redes, ele deu aula na semana... Retrasada 2 vezes. 2 vezes. Deu aula na segunda e na terça. Então, ele ficou com uma aula a mais. Hoje, ele ficou com uma aula a menos. Então, 2 menos 1, acertou. Entendeu? O que ele tinha de crédito, ele zerou. A professora Ana Cláudia tinha ficado com uma aula a menos. Daí ela deu aula na sexta-feira passada no meu lugar. Daí ela se acertou e eu fiquei devendo uma. Estou dando aula hoje, vou dar aula na sexta, daí fica tudo certo, todo mundo zerado. Tá? E a partir de agora, horário normalzinho. Exceto, né, se ocorrer outra eventualidade. Certo? Certo, professora. Vamos descansar o cérebro. Então, vamos descansar o cérebro. Professora. Depois... Oi. Será que eu posso ver com você aqui o exercício? Pode. Pessoal, quem já está cansado, não tem mais dúvida, pode ficar à vontade, tá? Para ir descansar, e aí eu vou tirar a dúvida aí do Rogério. Tá bom. Obrigado, professora. Beijo, Boa noite. Tá? Juízo até sexta. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Posso compartilhar aqui? Vai lá. A senhora está conseguindo ver aqui, professor? Estou. Deixa eu só mudar meu teclado aqui para o inglês. Então, eu tentei fazer... É que eu vi esse negócio dele da recursividade hoje. Quando eu vi, eu falei, nossa, esse bagulho é incrível. Uhum. Aí, o caso base, eu tentei colocar isso aqui. De caso base. Tá. Só que daí ele começou a dar um erro, porque antes ele só tava só essas duas partes aqui, ó. Ele só tava assim, mais ou menos, ó. Aí ele ficava dando um problema. Aí depois que você falou
do tamanho das variáveis aqui, quando você está trabalhando, eu descobri que esse f estava vindo para -1. Aí por isso que eu fiz isso aqui. Eu não sei se é certo deixar assim. Não, né? Não, tem muito if aí na história. Então, é porque que eu pensei assim, quando eu queria que ele parasse em 0. Só que daí se os últimos, quando ele parasse em 0, fosse certos, fosse iguais, aí ia dar verdadeiro. Só que se ele fosse diferente, aí ia dar falso. Só que daí se ele não for 0, ia continuar aqui e ia ficar voltando. Tá, deixa eu ver. Primeiro vamos ver. O tamanho você já diminuiu lá, de -1. Tá. Normalmente isso aí a gente faz... Qual que é o caso base, né? Para uma função recursiva que quer observar o palíndromo. Você pensa assim, qual que seria a palavra mais fácil de ser analisada para eu decidir se é um palíndromo ou não? Seria uma palavra com uma letra apenas, né? Isso. Então, eu li isso na internet, só que daí eu pensei, como que eu vou implementar isso aqui? Uhum. Deixa eu ver o que você fez aí para eu aproveitar. Espera só um pouquinho.